Meu nome é Ivo Miller, eu sou ator, produtor. Eu estou aqui para falar do filme Barba Ensopada de Sangue, baseado no romance do escritor Daniel Galera. O filme vai estrear agora no Festival de Cinema de Gramado. Para começar, queria saber um pouquinho como esse filme chegou até você. Como que foi esse encontro? Bom, é uma história longa até, vou tentar ser breve, mas é o seguinte. O filme, Daniel Galera, um escritor gaúcho, ia passar férias em Santa Catarina, em Garopaba, resolveu escrever esse livro que se passa naquele litoral. Eu sou de lá, eu cresci, nasci e fui criado em Santa Catarina, ia para aquele litoral, meu avô gostava de alugar uma casa lá em Garopaba para levar os netos. Então, quando o livro saiu, foi um livro que eu li e falei, gente, isso aqui é maravilhoso, eu preciso fazer isso aqui, preciso transformar isso num filme. Fui atrás dos direitos, já tinham comprado, já estava tudo negociado, e aí eu fui atrás, tentar descobrir quem que ia fazer o filme. Mas não tinha informação, uma coisa meio difícil ali e tal. Quando eu descobri que o Ali Muritiba ia dirigir o filme, e era um diretor que eu já conhecia, eu falei para ele, se isso aqui mesmo for acontecer em algum momento, eu adoraria fazer parte. Mas isso, sei lá, ficou acho que 10 anos. Nossa, sabe? muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Tanto que quando o filme quando o projeto foi acontecer mesmo, já era mais velho, já estava, sabe, né, já estava em outra. Mas acabei fazendo o filme, fazendo um outro personagem, não o personagem que eu tinha imaginado quando eu li o Qual era o personagem? Livro. Eu tinha imaginado fazer o protagonista, né? Mesmo não sendo gaúcho, eu pensei, bom, eu posso fazer esse personagem, eu quero fazer esse personagem. E eu acabei fazendo o antagonista, fazendo o vilão da história. A gente vai falar um pouquinho sobre o antagonista, mas eu queria saber o que você faria se os direitos não tivessem sido ali vendidos. Você também pensaria num filme ou como que você daria vida a esse livro? Na época eu tinha pensado nisso. Quem sabe esse é um projeto para eu tocar como produtor. Na época eu não tinha feito nada como produtor ainda, mas quem sabe é um projeto que eu possa comprar os direitos desse livro em parceria com alguma outra produtora, e eu tinha imaginado fazer um filme, sim. Mal sabia que a coisa já tinha sido negociada e já está... Não, e que você fez parte agora, né? Independente, você está fazendo parte, assim, total. Mas, assim, você falou que você leu o livro, você sabia, né, da existência da história ali, foi atrás. Como que foi saber que realmente você faria parte desse filme, mesmo indo atrás e falando, quero participar, tô aqui. Foi uma surpresa pra você falar, caramba, vai rolar mesmo? Como Foi. Tem duas coisas, né? Engraçado porque acho que lá dentro a minha intuição dizia que eu ia fazer esse projeto, sabe? Então acho que eu estava confiante. Mas você nunca sabe, né? Tem muita gente querendo fazer, sabe? Tem, né? É aquela coisa, a confluência de astros para um ator acabar entrando no projeto fazer o filme tem que ter um alinhamento muito maluco, assim, né? Muito lindo, né? Então você nunca sabe, outras coisas podem acontecer. Durante as datas de filmagem eu podia estar envolvido com outro projeto. E eu queria muito trabalhar com o Ali também, que é um cara que eu já conheço há bastante tempo, então eu fiquei muito feliz quando ele me convidou para fazer esse personagem. Qual é a história do filme? Você pode fazer uma sinopse assim pra gente? Dá um pouquinho. Posso sim. Bom, primeiro, uma coisa importante para dizer é que o filme é um pouco diferente do livro. Importante. O livro tem várias histórias paralelas, né? Que o filme é uma história que, enfim, você tem que seguir a linha de um longa-metragem, né? É a história desse homem, desse cara que vai para o litoral catarinense atrás da história do avô, que morou e foi assassinado naquela comunidade, uma comunidade de litoral, onde as pessoas acreditam em lendas, acreditam em histórias, julgam as pessoas que vêm de fora, né? Então ele vai para essa cidade e ele se depara com tudo que aconteceu com o avô dele, né? E com questões... não sei se a palavra é preconceito, não é preconceito, mas essa coisa, tratar mal quem vem de fora, sabe? Sei. Né? É tipo uma xenofobia, vamos falar dessa forma. Né? Então, é isso. E o que acontece é que isso é no livro e no filme acontece. Como eu te falei, eu não vi o filme ainda, então tem coisas que podem até estar um pouco diferentes, mas o fio da história é esse homem, que no filme vai se chamar Gabriel é o nome do personagem, que é feito pelo Gabriel Leone, né, o ator.
E ele vai conversar com o pai dele, sabe, que está doente. O pai dele fala, olha, enfim, eu não quero dar muito spoiler também, eu e vou ficar contando demais, né? Mas ele fala, aconteceu isso com seu avô, você está sabendo dessa história, agora você faz o que quiser com ela. E aí aquilo fica na cabeça dele no momento em que ele está vivendo uma crise pessoal muito grande, sabe? E aí ele resolve ir atrás desse passado, e aí ele se encontra com gente como o meu personagem. Conta mais sobre o seu personagem, é o Marcelo. Marcelo, e aí ele se encontra, ele entra nessa comunidade, nessa localidade no litoral, um lugar de pescadores, né? E ele fica sabendo que o avô dele fez muitas coisas ali naquela história. O avô dele era pescador de baleia, então a gente está falando de muito tempo atrás, quando a pesca da baleia era uma coisa importante no litoral, né? Porque eles pescavam as baleias, eles destroçavam as baleias, eles usavam o osso de baleia para uma coisa, usavam cartilagem para outra, usavam o óleo de baleia para construir as casas, né? Isso era uma coisa da nossa herança portuguesa. Então tem muitos prédios históricos no litoral do Brasil que tem óleo de baleia, né? Então o avô era pescador de baleia e o avô do meu personagem também. Então o avô do meu personagem está vivo ainda na história, e o avô do personagem do Gabriel, ele morreu. Então tinha essa competição, sabe? O personagem que é o meu avô. Então você imagina, né? Tem o personagem é o Gaudério, né? A lenda do Gaudério, que é o avô do personagem do Gabriel. Tem o pai do personagem do Gabriel, que é esse cara que é apresentado no começo do filme, que conta a história. E tem o personagem que está lá morando em Porto Alegre, numa vida urbana, e vai para esse lugar onde tem o avô do meu personagem, o pai do meu personagem, que é feito pelo Roberto Berindelli, que é um personagem muito interessante no filme também, todos, né? E o Roberto Marcelo, é maravilhoso, né? Um baita artista também. Também, né? E o Marcelo, que é o cara que tem ali, regula um pouco, o Marcelo é um pouco mais velho, mas regula um pouco com a idade, e vai se estabelecer instantaneamente uma competição, né? Sobre quem que é esse cara, esse forasteiro que está vindo aqui, entendeu? Se meter com as pessoas aqui da minha área, né? Aí eu falando como personagem aqui da minha região. Cria uma rivalidade ali e vai em torno disso a história praticamente. Foi difícil pra você se preparar pra fazer esse personagem? Como que foi a criação desse personagem, assim, a preparação? A criação desse personagem, eu olhei pra minha história, olhei pro meu passado de criança que frequentava aquele litoral, que sabia algumas lendas. Tem até uma lenda que é contada no filme, que eu não lembro se era o meu avô, mas alguém da minha família contava essa lenda sobre um velho ermitão que morava isolado no morro, sabe? Só que a história que me contavam se passava na Guarda do Embaú, que é uma outra praia muito conhecida daquele litoral, e no livro é em Garopaba, e no filme é nessa região do filme, sabe? Então eu pesquisei isso. Foi interessante porque eu cheguei com uma proposta no set, que eu estava com o cabelo mais comprido, com uma barba bem comprida, e o Ali pediu para mudar um pouco porque o barba do filme é o Gabriel, né? Ele é o barba do filme, então o meu personagem não podia ser o barbudo, então mudou um pouco a minha caracterização. E eu adorei como foi a minha caracterização, né? Eles puseram, fez aquela maquiagem de pessoa que vive no barco, que pesca, então aquela pele marcações, né? Judiada do sol, assim, e um boné para trás que mudou muito, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com personagem de composição. Então, uma vez que eu me vi naquele figurino, acontece, comigo pelo menos acontece uma coisa que parece que eu me entendo ali naquele personagem que eu já pesquisei, que eu já estudei o texto. Uma vez que coloco o figurino, tem algo que acontece, que é essa imagem, o calçado que ele anda, sabe? Então, foi uma preparação que além de ter a coisa de ter estudado o roteiro, foi muito importante o momento da caracterização. Não sei se é assim para todos os atores, para mim é. Mas até foi mais fácil, porque você já tinha lido o livro, foi mais tranquilo pra você, por você saber da história, entender a história e ter essa vontade de fazer também? Sim. Isso acho que agregou bastante, porque, primeiro, um local, né? A gente está num momento que a gente está procurando dar voz e dar espaço
contar as histórias locais com atores daquela região, né? O cinema nordestino o cinema do Nordeste está fazendo isso muito bem, né? O restante do país também, né? Tem um pessoal fazendo cinema em Minas Gerais, e aí nisso muitos atores que você nunca viu são descobertos, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque já estão lá fazendo seu teatro há um tempo, há né? muito tempo, né? Mas assim, dando a cara para um trabalho na tela. Então eu trouxe isso, eu trouxe uma coisa do local. Embora, né, eu cresci em Florianópolis, que é a capital, é um pouco diferente, assim, mas eu trouxe essa história do litoral. E uma coisa interessante também foi que depois de fazer o filme, isso foi por acaso, mas no final do ano passado eu ganhei de presente um teste de DNA desses que as pessoas estão fazendo, tá super na moda, sabe? Fazer o teste para ver a sua ancestralidade. Ah, sim, para descobrir o que veio antes de você. Uhum. E aí eu fiz, e eu não sabia, mas deu uma porcentagem altíssima de Portugal dos Açores, e indígena, 4%, que eu não fazia ideia. Então, eu não sabia, mas eu tenho bastante na minha genética desses portugueses que colonizaram aquela região do meu personagem. Então, isso também é uma informação que eu sei agora, há pouco tempo, né? Eu não sabia na época do filme, mas... Fez sentido para você. Conectou, porque de alguma maneira eu consegui acessar essa coisa desse pessoal do litoral, né? Desse pessoal que veio dessa colonização portuguesa para colonizar o litoral do Brasil, aquela região de Santa Catarina, muita gente que veio das ilhas dos Açores, né? Então tem um sotaque que lembra muito o sotaque falado naquela região de Portugal. E é um pessoal que é muito ligado em mitos e lendas de bruxas, sabe? É muito interessante a cultura daquela região. Legal. O filme vai ser lançado no Festival de Cinema em Gramado, né? Isso. Como está a sua expectativa para esse lançamento? Sendo que você não assistiu o filme, tá um pouquinho a mais aí? Como tá funcionando? Sempre tem uma ansiedade, né? Porque você não viu o filme e, quer dizer, eu já dublei as minhas falas, né? Porque a gente sempre tem aquele processo de pós-produção de áudio que às vezes o ator precisa se dublar, né? Então eu vi algumas cenas, não todas, mas eu não sei como tá, porque o processo, um processo de filme, normalmente você filma muita coisa e na edição muita coisa vai embora, sabe? Então, aí com todo esse tempo fazendo cinema, em mais de 10 anos, né? Eu já passei daquela fase que eu via e ficava na estreia, mas aquela cena que eu filmei, gostava. Isso aconteceu lá atrás com o Tabu, que foi um filme que eu fiz. Assim, não foi o primeiro filme, mas foi o filme que mais me deu visibilidade na época. Um filme que estreou em 2012. Estreou no Festival de Cinema de Berlim de 2012, no Brasil em 2013. E quando eu vi no Festival de Berlim, eu lembro que eu tinha uma cena que não estava no filme. Eu estou aqui me imaginando lá no Palácio dos Festivais agora e eu fiquei arrasado que aquela cena não estava. Porque você gerou uma expectativa e... Você gera uma expectativa e você se apega a uma coisa que não é mais sua. Porque uma vez que você fez o trabalho lá como ator, você entrega para o diretor e para o editor e para a produção, sabe? É muito importante o ator desapegar, porque você não tem mais controle, né? No teatro você quer botar um caco, aí de repente o dia que alguém não vai, você, sabe? Você faz, mas no cinema não. No cinema não adianta você querer ter controle, a não ser que você seja produtor do filme. Então, eu não tenho essa ansiedade, essa expectativa nesse sentido, mas é impossível não ter um pouco também, porque é um filme que existe uma expectativa em torno do filme, porque é o grande romance premiado do Daniel Galera. Tem fãs esperando por esse filme? Tem. O Ali, o diretor, também fez um filme chamado Deserto Particular, que foi um filme que também foi o filme brasileiro indicado a concorrer ao Oscar, então foi um filme belíssimo que fez muito barulho. Então temos aí Ali Muritiba filmando uma obra do Daniel Galera, né? Existe uma expectativa bem grande em torno desse filme. Eu tenho certeza que o filme está maravilhoso, porque aquelas locações, o elenco todo, a história é muito boa. É um lançamento que vai ser feito num festival muito importante e muito famoso também aqui do Brasil. Existe uma responsabilidade um pouquinho a mais nisso, assim, um medinho a mais nisso, ou
tô tranquilo, tenho segurança do que a gente fez. Falando um pouquinho mais da minha história também, como alguém que cresceu no Sul, é o festival com o qual eu tenho uma ligação, uma história maior. O primeiro festival que eu ouvi falar na minha vida. Quando eu era criança, eu assistia lá a TV local, é um festival que tinha uma cobertura enorme, então o Kikito sempre, nossa, o Kikito, o prêmio do Kikito, que legal. Os filmes que eram produzidos na região onde eu cresci, os primeiros curtas-metragens ali, eles sempre acabavam indo para Gramado. Então, um festival, além de ser o festival mais tradicional do cinema brasileiro, né, para quem cresceu no Sul, sem dúvida, é um festival muito importante. Eu tenho uma ligação muito grande com esse festival, o que me deixa muito feliz de estar com o filme lá, sabe? Né? Como voltar para casa contando uma história da região onde eu cresci. É muito legal isso. É uma realização, né, no final das contas. Bom, eu queria sair um pouquinho do filme e saber um pouquinho mais da sua vida, porque eu vi que você tá com essa dupla jornada de Brasil, Estados Unidos, e você foi viver lá nos Estados Unidos, passou por Hollywood, Los Angeles e tudo mais. Queria saber um pouquinho da sua vida como ator lá. Não tem como eu entrar nesse assunto sem falar como eu fui parar nessa, né? Como aconteceu. Então, eu fui estudar em 2015 em Nova York para melhorar o meu inglês e para conhecer um pouco dessas técnicas de atuação de lá, sabe, principalmente para tela, né? Principalmente para cinema e televisão. Aí eu acabei ficando muito amigo de um professor, diretor lá, que acabou falando, olha, você tem currículo para tirar um visto de trabalho para os Estados Unidos. Se você tiver interesse nisso, eu te convido para vir trabalhar comigo. E foi assim que em 2019 eu fui para os Estados Unidos com a minha família toda, né, 2 filhos, né, e mal sabia que no ano seguinte o mundo ia parar por causa de uma pandemia. Total, então, né, tipo, você não... Para lugar nenhum você podia ir. Lugar nenhum, lockdown total, né? E aí tem muitas histórias, dá pra gente fazer uma entrevista só para falar disso, porque é tanta história, porque eu estava no Brasil na época, quando começou o lockdown, fechou tudo, eu estava gravando uma série da Globo aqui, que eu estava naquela loucura toda. E a sua família lá? A minha família lá. No dia que eu fui, então eu tinha uma passagem aérea para voltar para os Estados Unidos quando o trabalho fosse terminar, mas era uma passagem via México. Eu tive que comprar uma passagem tirando o próprio bolso para ir direto para os Estados Unidos, porque tinha muita gente que estava ficando no meio do caminho, né? Tinha o aeroporto, eu acho que de Quito, estava com um monte de turista, um monte de gente que não... Aí eu falei, eu não vou pelo México, eu vou direto para os Estados Unidos, porque se alguém disser que eu não posso ir para onde eles estão, eu dou um jeito, pelo menos eu estou aqui dentro. Pelo menos estou com um pezinho lá, né? E foi uma loucura, porque quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, o Canadá fechou as fronteiras. Então eu vivi muito aquela tensão daquele comecinho que a gente não sabia, né? E o que aconteceu? Eu estava desenvolvendo um projeto lá nos Estados Unidos, mas eu passei num teste para uma série muito legal que estava sendo feita no Brasil. Eu acabei ficando com as duas coisas, vindo para cá. Quando eu voltei para os Estados Unidos e a gente decidiu ficar lá, eu descobri que eu não podia renovar o meu visto de trabalho, porque os consulados estavam fechados. Então, a gente viveu, minha família, um grande drama nesse momento, assim, né? Porque, sabe, o que você vai fazer e tal. E aí eu estava lá, não podia renovar um visto que chama U1, que quando você sai do país você tem que dar uma carimbada lá no consulado para poder voltar para os Estados Unidos. Então, ou voltava a família toda e esquecia daquele projeto, sabe? Ou ficava lá e tentava tirar outro visto. Você arriscaria, né? Arriscaria ficar lá. Aí a gente resolveu arriscar lá, mas eu tinha que ter um visto para voltar para o Brasil para terminar essa série. Aí a gente deu entrada no visto de residente permanente, mas que é um visto que te deixa lá por um tempo, né? Então foi isso, a gente jogou para o universo, falou, se esse visto sair, a gente fica aqui mais um tempo. Essa é a resposta. Exatamente, às vezes você joga. E aí saiu o visto rápido até, assim, sabe? A gente foi muito afortunado de ter esse visto saindo rápido, contando a velocidade que essas coisas que demoram às vezes. E aí, durante a pandemia, eu fiquei esperando essa série, é uma série que chama Passaporte para a Liberdade, é uma série que sabe, tá no Globoplay, enfim, uma série muito legal. E aí a gente acabou ficando lá, vivendo essa pandemia lá. Eu fiz alguns trabalhos lá durante a pandemia, num momento em que as pessoas estavam fazendo aquelas experiências online. Eu sou um ator de teatro também, então eu fiz algumas peças online. E eu passei num teste, eu faço questão de falar essa coisa do teste, porque é uma competição muito grande, né? Em qualquer lugar do mundo, né?
Mas nos Estados Unidos, você pensar que tem atores do mundo todo, né? Principalmente lá em Hollywood, né? É bem concorrido, né? É muito concorrido, é muito disputado, né? Tem gente do mundo todo. Então, se você pensa que estavam procurando um ator com o meu perfil, um ator que falasse inglês com um sotaque X, e eu fui o cara que passou naquele teste, eu falo isso com muito orgulho. Nossa, eu passei num negócio lá, eu fui o ator escolhido, né? Essa coisa de passar no teste eu não gosto muito de usar, de falar, eu fui o ator escolhido para aquele papel, sabe? E eu fiz um longa nessa época também, enquanto eu esperava a série. Um longa-metragem chamado Proof Sheet, um filme independente, onde eu também faço um vilão. É um personagem misterioso, um personagem do mundo underground, que faz uma ligação entre a realidade e a fantasia. Foi uma experiência super bacana para mim, para eu conhecer alguns produtores de lá, conhecer outros atores, sabe? Um projeto que abriu portas para mim. Eu nesse momento estou produzindo uma peça de teatro lá, uma peça que eu fiz aqui no Brasil. Só que, claro, uma vez que eu estou montando lá e estou montando em inglês, vai ser uma terceira versão. E dessa vez eu vou contar, nessa peça, eu vou contar um pouco da minha história, como um ator que veio de outro país, que está fazendo uma peça numa língua que não é a sua primeira língua, sabe? Que legal, contando As dificuldades e o que você tem vivido nesse meio tempo, praticamente isso. É mais ou menos isso, porque assim, eu pesquiso o escritor Rainer Maria Rilke já há muito tempo. É uma coisa, também um projeto pessoal, já pesquiso há muitos anos, rendeu 2 peças aqui no Brasil, sempre monólogos, né? É uma peça que eu faço para exercitar o meu ator quando eu não estou fazendo outras coisas, sabe? Então, a minha musculatura de ator eu exercito com essa peça, que é um monólogo, é mais fácil de montar. Então é algo que é possível eu fazer investindo meu próprio dinheiro no começo até a coisa pegar. Então eu tô fazendo isso lá agora, né? E o que mais que eu posso falar dos Estados Unidos? O projeto que eu fui fazer nos Estados Unidos, ele foi interrompido na pandemia e aí ele voltou. É um projeto que chama Bluefish, que é dirigido pelo Ewan Bremner, que é um dos atores do Trainspotting. Sabe, esse filme fez muito sucesso nos anos 90 e tem o Trainspotting 2. Ele é um dos atores desse filme. Então, não é o Ewan McGregor, que é aquele que ficou super famoso, é o Ewan Bremner, que faz o personagem que é o drogado mais maluco do filme. Ele está dirigindo esse projeto, então também é uma oportunidade muito grande de trocar com essa galera que tem uma experiência o Ewan é escocês, né? Então, de uma galera que trabalha pelo mundo. Você pretende voltar para o Brasil em algum momento? Tipo, ficar aqui de novo? Ou você se encontrou? Sim, eu acho que é um fechamento de ciclo que vai acontecer em algum momento e eu vou voltar para cá. Eu não tenho certeza absoluta de nada, como eu não tinha certeza. A gente foi para lá, fui com a minha família para lá para ficar 2 anos, desenvolver esse projeto, as crianças aprenderem inglês e a gente acabou se estendeu um pouquinho. Se estendeu um pouquinho, mas teve pandemia, ano passado teve a greve dos atores, né? A greve do SAG, verdade, do sindicato lá, então isso também deu uma... Afetou um pouco, né? Afetou bastante, né? Porque ficou tudo parado, os assim, testes, né? E aqui a gente está sentindo também, né? Os efeitos, né? Dessa parada, né? Total. Então, eu não sei, mas na minha cabeça é um ciclo, né? Que vai se fechando e eu acho que o que aconteceu na pandemia também é que os testes de elenco estão acontecendo muito à distância, né? Já tinha essa coisa do que se chama self-tape, né? Que é essa coisa de você se gravar em casa. E mandar o vídeo, né? E mandar o vídeo. Isso já estava virando padrão. Depois da pandemia virou padrão, né? É obrigatório praticamente, né? Nos Estados Unidos, a primeira fase dos testes praticamente não existe mais essa coisa de vir num espaço como esse e fazer um teste, sabe? Você faz em casa, você monta um seu estúdiozinho ali, eu tenho um na garagem, que eu boto um fundo assim e tal, faço os testes ali. Aqui no Brasil também tá assim, né? Então, o que me parece é que a gente vai poder ficar claro, não em qualquer lugar, mas vai ser mais fácil você estar num outro lugar e de repente eu mando um teste para uma produção, vai ser eu mesmo, então então vamos... Então tô indo para aí, tá tudo certo. Né? Boa. Mas assim, o que você tem planejado para o seu futuro, assim? Você falou que está fazendo o seu projeto, né? Que você acredita que seja um ciclo que esteja se encerrando lá nos Estados Unidos, mas o que você deseja e almeja daqui para frente, sabe?
Eu gosto muito dessa possibilidade de trabalhar em vários países, assim, na minha história isso aconteceu um tanto quanto, não sei se foi por acaso, mas assim, eu estava pronto na hora certa, né, que quando fizeram uma pesquisa para fazer o Tabu, eles queriam, o diretor, o Miguel Gomes, ele queria um ator brasileiro para o elenco, e eu fui o ator escolhido por uma série de fatores, né. Então, o meu primeiro grande filme foi um filme internacional, é uma coprodução Brasil, Alemanha, Portugal e França. É um filme português, né, de um diretor português, mas uma coprodução. Então, esse foi o filme que me levou para o cinema, sabe? Foi o filme que me colocou no Festival de Berlim, foi um filme que me deu matéria no jornal aqui no Brasil pra caramba, assim, essa coisa do ator brasileiro que está lá, né? Uma coisa de um sentimento até de orgulho, assim, meio como a gente fica agora nas Olimpíadas, é o Brasil, né? Então, eu era o único o Festival de Berlim tem várias mostras, né? Tem a Panorama e tem a Competitiva, que é a mostra que os filmes concorrendo pelo Urso de Ouro. Eu era o único ator brasileiro nessa mostra no ano de 2012, que foi uma coisa incrível para mim, sabe? Né? Eu que nunca tinha ido para um festival de cinema grandão assim, sabe? De repente eu estava lá em Berlim, né? Então isso está na minha história e eu acho que foi um pouco desse impulso que me levou para essa experiência nos Estados Unidos. Eu fiz um longa na Argentina também, uma coprodução Argentina-Brasil, um longa que se chama La Muerte de Marga Mayer. Nunca foi lançado no Brasil, infelizmente, mas é um filme, tá lá, falando espanhol, né? Fazendo um personagem brasileiro que vai para lá. Então, tem isso na minha história. Então, se eu for responder a tua pergunta sobre o desejo, eu penso, nossa, o meu desejo é continuar trabalhando como ator, no teatro, no cinema, na televisão, sabe? Até morrer, sabe? É o que eu quero fazer, né? Produzir coisas também, eu tenho trabalhado mais como produtor também, mas o que eu gosto mesmo de fazer é isso, é de estar no palco ou estar no set, desenvolvendo um personagem, ajudando a contar uma história, colaborando com uma equipe. Essa coisa do cinema é muito maravilhoso, porque é uma equipe que está lá toda reunida para fazer aquele filme. Eu adoro essa experiência, é uma coisa que me move muito. Então, eu quero continuar fazendo projetos, seja lá onde for, projetos com grandes personagens, com, sabe, grandes diretores, diretoras. A minha vontade para o futuro é essa. Vai acontecer, com toda certeza. Já tem acontecido, a gente já tá vendo. Tem os projetos ainda aí pela frente, né? Os projetos que não estão... Tem filme sendo editado, nesse momento tem 3 longas que eu estou envolvido, que estão em pós-produção. Ou seja, vem mais coisas por aí ao longo desses anos que estão vindo. Vem. Tem filme brasileiro, tem filme lá, né? Tem conversas tem coisas acontecendo aí. É pra gente marcar uma segunda entrevista. Combinado? Né? Já tá aqui o convite. Pra saber, inclusive, histórias lá dos Estados Unidos, você falou que tem um monte, né? Então, a gente marca pra conversar ainda mais sobre isso. Mas assim, estamos encaminhando pro finalzinho, mas eu queria que você deixasse um recado pra galera sobre o filme Barbie Ensopada de Sangue e falar um pouquinho também sobre suas redes sociais, deixar seu @ pro pessoal continuar conferindo ainda mais o seu trabalho. Sou o Ivo Miller, ator, estou aqui divulgando o filme Barbie Ensopada de Sangue, direção do Ali Moritiba, baseado no romance do escritor Daniel Galera, que vai estrear no Festival de Gramado agora. E para vocês me acompanharem nas redes sociais, eu sou o @Ivo O Müller, Muller. Ivo O Müller. É isso aí. Oi. Obrigado.